Por outro lado, como a gente na nossa disciplina viu praticamente problemas que possuem solução em tempo polinomial, isso pode te levar a pensar que todos os problemas são fáceis de resolver, ou mesmo que todos os problemas podem ser resolvidos com a utilização dos computadores. Isso não é verdade. Existem problemas que não são tratáveis, ou seja, não se conhece uma solução em tempo polinomial para esses problemas, ou mesmo problemas em que não é possível encontrar um algoritmo determinístico que ele vai resolver esse problema, certo? Então, são esses problemas que a gente pretende, ao longo da aula, né, começar a identificar para que você possa, ao longo da sua trajetória, né, nas próximas disciplinas, ou mesmo na sua trajetória profissional, ter esses fundamentos que te auxiliem na hora de caracterizar, na hora de diferenciar que tipo de problema é tratável e que tipo de problema não é tratável, né, dados os conhecimentos que a gente tem atualmente. Né? Então, associada à classe P, nós temos também a classe NP. O NP é não polinomial em tempo determinístico, mas como a gente tem, por exemplo, modelos de computação que são não determinísticos, para esse tipo de modelo, esse problema poderia ser resolvido em tempo polinomial. Mas aqui nós estamos associando a problemas em que a gente ainda não conhece uma solução, dado um modelo determinístico em tempo polinomial. Então, os problemas que estão na classe NP são problemas que a gente não tem um algoritmo polinomial determinístico que resolve o problema, mas que, por outro lado, se você tiver uma solução para esse problema, você consegue verificar em tempo polinomial que aquilo de fato é uma solução. Então, por exemplo, para aquele problema do caixeiro viajante, né, não se conhece um algoritmo determinístico que resolve o problema de tempo polinomial, ou seja, encontrar um ciclo hamiltoniano de custo mínimo, mas se eu te fornecer um ciclo hamiltoniano, você consegue identificar em tempo polinomial se aquele ciclo de fato é uma solução para aquele problema. Então, existe essa distinção, certo? Os problemas que estão em P são solucionáveis em tempo polinomial, e os problemas que estão em NP são problemas que a gente consegue validar ou verificar que uma dada solução para aquele problema é, de fato, uma solução em tempo polinomial. Alguns dos problemas que nós vimos ao longo da disciplina estão aí na classe P, né? Problema do caminho mais curto, de identificar um ciclo de Euler, problema da árvore geradora de custo mínimo, entre muitos outros problemas que não foram abordados na disciplina, mas que, se você conseguir, se você fizer uma busca rápida, você vai verificar que são problemas ou conhecidos ou que, de fato, existem algoritmos e diversos algoritmos que solucionam em tempo polinomial. E temos também exemplos de problemas que estão em NP, por exemplo, o problema de identificar um ciclo hamiltoniano, variações de problemas. Né? Aqui nós temos o SAT, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, mas tem versões do SAT que estão em P e tem versões do SAT que estão em NP. E tem outros problemas, como o problema de identificar cliques, né? E muitos outros problemas aí na classe NP. Outro conceito importante que nós vamos estudar um pouquinho agora é o conceito de redução. Então, nós temos essa notação, problema y, né, menor ou igual esse p aqui subscrito, e a um problema x. Então, isso quer dizer que o problema y é redutível em tempo polinomial a um problema x, que significa que existe uma função f, uma função computável, que consegue fazer um mapeamento das entradas de y para as entradas de x, de tal forma que nós temos que uma entrada y, né, para o problema y, vai retornar sim, se somente se a entrada f de y do problema x retornar sim. Então, nós temos uma função computável que ela consegue fazer um mapeamento das entradas de um problema para as entradas de outro problema. E, além disso, existe essa correspondência, né, de tal forma que a entrada para o primeiro problema retorna sim,
se somente se essa função aplicada a essa entrada retornar sim também para o segundo problema. Então, nós temos que um problema consegue ser reduzido a um outro problema, e é importante também esse P, né, que nos fornece essa informação que essa redução ela ocorre em tempo polinomial. E daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho mais por que isso é importante. Bom, uma outra observação que é digna de nota, né, é que se de fato isso ocorre, que um problema ele é redutível a outro em tempo polinomial, isso implica que, dada a existência de um algoritmo determinístico em tempo polinomial que resolve um dos problemas, consequentemente, o outro problema também pode ser resolvido em tempo polinomial, certo? É justamente isso que está sendo dito aqui nessa informação. Tá? Essa existência aqui desse algoritmo para resolver o problema X implica que esse algoritmo também pode ser utilizado para resolver o problema Y, visto que as entradas dos problemas podem ser mapeadas. Tá?